Este conteúdo é produzido pelo canal A Sabedoria do Livro. Se deseja apoiar o nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. O livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. A primeira tabuleta. As palavras do Senhor Enki, primogênito de Anu, que reina em Nibiru. Com o espírito pesado, eu me lamento, lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra, meu povo entregue ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus currais vazios. Quão desoladas estão as cidades, seus povos empilhados como cadáveres, afligidos pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos, sua vegetação seca, tocada pelo vento maligno. Quão desolados estão os rios, nada mais neles se movem, águas puras e cintilantes, transformadas em veneno. Do seu povo de cabelos negros, Sumer está vazia. Foi-se toda a vida, de seu gado e suas ovelhas. Sumer está vazia, silenciou o ruído do leite sendo batido. Em suas gloriosas cidades, apenas o vento uiva. A morte é o único cheiro. Os templos, cujas cúspides alcançavam o céu, por seus deuses foram abandonados. Não há nenhum comando de senhorio, nem de realeza. Cetro e coroa desapareceram. Nas margens dos dois grandes rios, outrora exuberantes e cheios de vida, só crescem as ervas daninhas. Ninguém percorre suas estradas, ninguém busca os caminhos. A florescente Sumer é como um deserto abandonado. Quão desolada está a terra, lar de deuses e homens. Sobre essa terra caiu uma calamidade desconhecida para o homem, uma calamidade que a humanidade nunca antes tinha visto. Uma calamidade a que não se poderia resistir. Em todas as terras, do oeste até o leste, uma destrutiva mão de terror se instalou. Os deuses, em suas cidades, estavam tão desamparados quanto os homens. Um vento maligno, uma tormenta nascida em uma planície distante, uma grande calamidade acompanhando seu caminho. Um vento mortífero, nascido no oeste, se encaminhou para o leste. Seu curso foi decidido pela sorte. Uma tempestade devoradora como o dilúvio, destruidora pelo vento e não pela água. De ar envenenado, não de ondas esmagadora. Pela sorte, não pelo destino, foi engendrada. Os grandes deuses, em seu conselho, provocaram a grande calamidade. Enlil e Ninhassag o permitiram. Só eu supliquei para que se contivessem. Dia e noite argumentei para que aceitassem os decretos dos céus, mas em vão. Ninurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, envenenaram armas na grande planície. Em seguida, as liberaram. Nós não sabíamos que o vento maligno se seguiria ao brilho. Eles agora choram em agonia. Quem poderia prever que a tempestade maligna, nascida no oeste, tomaria seu curso para o leste? Os deuses agora lamentam. Em suas cidades sagradas permaneceram os deuses sem acreditar que o vento maligno se dirigia para Sumer. Um após o outro, os deuses fugiram de suas cidades, seus templos foram abandonados ao vento. Em minha cidade, Eridu, não pude fazer nada para deter a nuvem venenosa que se aproximava.
Fujam para o campo aberto, dê instruções às pessoas. Com Ninque, minha esposa, a cidade abandonei. Em sua cidade, Nippur, onde há o elo céu-terra, Enlil não pôde fazer nada para detê-lo. O vento maligno avançou sobre Nippur. Em seu barco celestial, Enlil e sua esposa partiram apressadamente. Em Ur, a cidade da realeza de Sumer, Nanar implorou socorro a seu pai Enlil. No lugar do templo, que se eleva ao céu em 7 degraus, Nanar se recusou a atender à mão da sorte. Meu pai, quem me engendrou, grande Deus, que para Ur concedeu a realeza, afasta o vento maligno, apelou Nanar. Grande Deus, que decreta as sortes, deixa que Ur e seus habitantes se livrem. Suas preces prosseguirão, apelou Nanar. Enlil respondeu a seu filho Nanar: Nobre filho, a sua admirável cidade concedi a realeza, mas não lhe concedi reinado eterno. Tome sua esposa Ningal, fujam da cidade, nem mesmo eu, que decreto as sortes, posso impedir seu destino. Assim falou Enlil, meu irmão. Ai, ai, infelizmente não era o destino. O dilúvio não tinha causado uma calamidade maior sobre deuses e terrestres. Ai, que não era destino. O grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade da tempestade mortífera. Pela quebra de uma promessa, por uma decisão do conselho, foi provocada, pelas armas de terror foi criada. Por uma decisão, não pelo destino, liberaram-se as armas venenosas, por deliberação lançaram a sorte. Contra Marduk, meu primogênito, estavam voltados os 2 filhos da destruição. Havia vingança em seus corações. Marduk não deve tomar o poder, gritou o primogênito de Enlil. Com as armas me aporei a ele, disse Ninurta. Do povo levantou um exército para declarar a Babilônia o centro da terra, gritou Negal, irmão de Marduk. No conselho dos grandes deuses, palavras peçonhentas se espalharam. Dia e noite levantei minha voz opositora. A paz aconselhei, deplorando a pressa. Pela segunda vez, o povo tinha elevado sua imagem celeste. Por que a oposição continua? Perguntei implorando. Verificaram-se todos os instrumentos? Não havia chegado a era de Marduk nos céus? Inquiri mais uma vez. Ningishida, meu filho, citou outros signos do céu. Seu coração, eu sabia, não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele. Nanar, nascido de Enlil na terra, também foi implacável. Marduk fez sua própria morada no meu templo na cidade do norte. Assim disse. Inskur, o filho mais jovem de Enlil, exigiu punição. Em minhas terras fez prostituir-se o povo para ele, disse. Utu, filho de Nanar, contra o filho de Marduk, Nabu, dirigiu sua ira. Inanna, gêmea de Utu, estava furiosa por tudo. Continuava exigindo o castigo de Marduk pelo assassinato de seu amado Dumuzi. Ninhassag, mãe de deuses e homens, desviou o olhar. Por que Marduk não está aqui? Apenas disse. Gibil, meu próprio filho, replicou pessimista. Marduk tem desprezado a todos os rogos. Pelos sinais do céu, reclama sua supremacia. Marduk só será detido pelas armas, gritou Ninurta, primogênito de Enlil. Utu estava preocupado pela segurança do lugar dos carros celestiais.
não deve cair nas mãos de Marduk, ele disse. Nergal, senhor dos domínios inferiores, exigia ferozmente: deixem que se utilizem as antigas armas de terror para a destruição. Para meu próprio filho, olhei incrédulo. Para lutarem irmão contra irmão, as armas de terror foram proibidas. Em lugar de comum acordo, houve silêncio. No silêncio, Enlil abriu a boca. Deve haver um castigo. Os malfeitores deverão ser como pássaros sem asas. Marduk e Nabu, de nossa herança, nos estão privando. Há que lhes privar do lugar dos carros celestiais. Deixe que o lugar queime até o esquecimento, gritou Ninurta. Deixem-me ser o abrasador. Entusiasmado, Nergal ficou em pé e gritou: que as cidades dos malfeitores também sejam destruídas. Deixe-me destruir cidades pecadoras. Deixem que a partir de hoje meu nome seja o Aniquilador. Os terrestres, por nós criados, não devem ser feridos. Os justos com os pecadores não devem morrer, eu disse com veemência. Ninha Sag, a companheira que me ajudou a criá-los, estava de acordo. A questão deve se resolver entre os deuses somente. O povo não deve ser prejudicado. Anu, da morada celestial, estava prestando atenção às discussões. Anu, aquele que determina as sortes, fez-se escutar de sua morada celestial. Deixem que as armas de terror sejam usadas desta vez, que o lugar dos foguetes sejam destruídos, que o povo seja poupado. Que Ninurta seja o abrasador, que Nergal seja o aniquilador. E assim Enlil anunciou a decisão. A eles, um segredo dos deuses revelarei. O lugar oculto das armas de terror lhes desvelarei. Os dois filhos, um meu, um dele, para sua câmara interior, Enlil convocou. Nergal, quando voltou junto a mim, desviou o olhar. Ai, gritei sem palavras, um irmão contra o outro. São os tempos prévios fadados a se repetir? Um segredo dos tempos antigos, Enlil os revelava. As armas de terror e as suas mãos confiou. Envoltas em terror, com fulgor são lançadas. Tudo que tocam, em pó transformam. Para lutas de irmão contra irmão na terra foram proibidas. Nenhuma região deveria afetar. Agora o juramento foi quebrado, como um vaso inútil, partido em pedaços. Os dois filhos, plenos de prazer, com passos rápidos da câmara de Enlil, emergiram para lançar as armas. Os outros deuses voltaram para suas cidades, sem pressagiar nenhum deles sua própria calamidade. Eis aqui o relato dos tempos prévios e as armas de terror. Antes dos tempos prévios foi o início. Depois dos tempos prévios foram os tempos antigos. Nos tempos antigos, os deuses vieram para a terra e criaram os terrestres. Nos tempos prévios, nenhum dos deuses estavam na terra e os terrestres ainda não haviam sido criados. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta. Nibiru é seu nome. Um grande planeta de brilho avermelhado ao redor do Sol. Nibiru faz um percurso alongado. Durante parte do tempo, Nibiru estava imerso em frio. Durante parte de seu percurso, o Sol o esquentava fortemente. Uma densa atmosfera envolve Nibiru, alimentada continuamente por erupções vulcânicas. Todo tipo de vida essa atmosfera mantém. Sem ela, tudo morreria.
No período de frio, ela conserva o calor interno de Nibiru, como um revestimento quente que se renova constantemente. No período quente, protege a Nibiru dos abrasadores raios do sol. Em dias de chuva, segura e libera, dando origem a rios e lagos. Uma exuberante vegetação, nossa atmosfera alimenta e protege, faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. Depois de um incontável tempo, brotou nossa própria espécie pela nossa própria essência, uma semente eterna para procriar. Como nosso número crescia, nossos ancestrais se espalharam por muitas regiões de Nibiru. Alguns cultivaram a terra, alguns pastoreavam criaturas de 4 patas. Uns viviam nas montanhas, outros fizeram seus lares nos vales. Houve rivalidade, invasões aconteceram, houve conflitos e os bastões viraram armas. Os clãs se reuniram em tribos e logo 2 grandes nações se viram frente a frente. A nação do norte contra a nação do sul pegou em armas. O que se segurava com as mãos se transformou no lançar de mísseis. Armas de estrondo e resplendor aumentaram o terror. Uma guerra longa e feroz devorou o planeta. Irmão lutou contra irmão. Houve morte e destruição, tanto no norte como no sul. Por muitos circuitos, a desolação reinou nas trevas. Toda a vida foi dizimada. Então, declarou-se uma trégua e mais tarde se fez a paz. Que as nações se unam, disseram os emissários. Que haja um único trono em Nibiru, um rei que governe a todos. Que haja um líder do norte ou do sul, eleito pela sorte, um rei supremo. Se for do norte, que o sul escolha a uma mulher para que seja sua esposa como rainha e igual para reinarem juntos. Se pela sorte for eleito um homem do sul, que uma mulher do norte seja sua esposa. Que sejam marido e mulher para se tornarem uma só carne. Que seu filho primogênito seja o sucessor, que uma dinastia unificada seja assim formada para estabelecer a unidade em Nibiru para sempre. Em meio às ruínas se iniciou a paz. Norte e sul, por matrimônio, se uniram. O trono real em uma só carne, uma sucessão real estabelecida. O primeiro rei, depois da paz, um guerreiro do norte, ele foi um poderoso comandante. Pela sorte, verdadeira e justa, foi ele escolhido. Foram por todos aceitos seus decretos. Para sua morada, construiu uma esplêndida cidade. Agade, que significa unidade, foi seu nome. Para seu reinado, um título real foi concedido, An, que significa celestial. Com braço forte, restabeleceu a ordem nas terras, decretou leis e regulamentos, apontou governadores para cada terra. A restauração e o cultivo foram sua principal tarefa. Dele, nos anais reais, assim se registrou. An unificou as terras, a paz em Nibiru restaurou. Construiu uma nova cidade, repararam os canais, proveu alimento para o povo, houve abundância nas terras. Para sua esposa, o sul escolheu uma donzela dotada tanto para o amor como para a luta. An-tu foi seu título real. A líder, que é esposa de An, significava engenhosamente o nome dado. Deu a An 3 filhos e nenhuma filha. Ao primogênito deu o nome de An-ki, que significava sólido fundamento de An. Sozinho no trono ele sentou. A escolha de uma esposa foi 2 vezes adiada. Em seu reinado,
concubinas foram levadas ao palácio, um filho não veio. A dinastia assim iniciada se interrompeu com a morte de Anque. Do fundamento, nenhum descendente seguiu. O filho do meio, não o primogênito, foi nomeado herdeiro legal. Desde a juventude, um dos 3 irmãos foi amorosamente chamado de Ibe, por sua mãe. Aquele que está no meio significa seu nome. Nos anais reais, An-Ibe, ele é chamado. Na realeza celestial, durante gerações, aquele que é filho de An, foi o significado do seu nome. Seguiu seu pai An em seu trono em Nibiru. Em suma, foi o 3º a reinar. Escolheu a filha de seu irmão mais novo como esposa. Nin-Ibe foi chamada a dama de Ibe. Ninibe deu um filho a Anibe. O sucessor do trono ele foi o 4º da contagem dos reis. Pelo nome real de An-Shar-Gal, desejou ser conhecido. Príncipe de sua esposa, meio-irmã, que Shar-Gal foi chamada do mesmo modo. O conhecimento e a compreensão foram suas principais ambições. Estudou assiduamente os caminhos dos céus. Estudou a grande volta de Nibiru. Sua extensão foi fixada em um shar. Um ano de Nibiru era essa medida. Por ele, os reinados reais seriam numerados e registrados. Dividiu o shar em 10 partes e declarou assim 2 festivais. Quando mais próximo do sol se celebrava uma festividade ao calor. Quando Nibiru fazia sua morada distante, foi decretada a festividade do frio, substituindo a todas as festividades antigas de tribos e nações. Para unificar o povo, se estabeleceram as 2. Leis de marido e mulher, de filhos e filhas foram estabelecidas por decreto. Costumes das primeiras tribos foram proclamados para todo o país. Em decorrência das guerras, as mulheres superavam em grande número os homens. Decretos ele fez, um homem deveria ter mais de uma mulher. Por lei, uma mulher tem que ser escolhida como esposa oficial. Primeira esposa deve ser chamada. Por lei, o filho primogênito era o sucessor de seu pai. Por essas leis, não demorou para criar-se a confusão. Se o filho primogênito não era nascido da primeira esposa, e depois nascia um filho da primeira esposa, sendo por lei o herdeiro legal. Quem será o sucessor? Aquele que, pela conta de Shar, nasceu primeiro, ou aquele nascido da primeira esposa? O filho primogênito, o herdeiro legal, quem será o sucessor? No reinado de Anshargal, Kir-Shagal foi declarada primeira esposa. Era meia-irmã do rei. No reinado de Anshargal, concubinas foram levadas novamente ao palácio. Das concubinas nasceram filhos e filhas ao rei. O filho de uma foi o primeiro a nascer. O filho de uma concubina foi o primogênito. Depois que Shargal teve um filho, era por lei herdeiro legal, primogênito não era. No palácio, Kirchagal levantou a voz e, enfurecida, gritou: Se, pelas normas, meu filho, de uma primeira esposa nascido, vê-se privado da sucessão, não deixe que a dupla semente se negligencie. Embora de diferentes mães, eu e o rei somos descendentes de um mesmo pai, o rei. Eu sou a meio-irmã do rei. De mim, o rei é meio-irmão. Por isso, meu filho possui a semente dupla de nosso pai Anibe, que, na sucessão, a lei da semente sobre a lei do casamento prevaleça. Que na sucessão, o filho de uma meia-irmã, seja quando for que nasça,
se eleve sobre os demais na sucessão. Anchagal, considerando, concedeu seu favor à lei da semente. A confusão de esposa e concubinas, de matrimônio e divórcio, seria evitado com ela. Em seu conselho, os conselheiros reais adotaram a lei da semente para a sucessão. Por ordem do rei, os escribas anotaram o decreto. Assim, foi proclamado o próximo rei pela lei da semente para a sucessão. Foi-lhe dado o nome real de Anshar. Foi o quinto no trono.